Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos mais uma pastoral no dia de hoje, esta quinta-feira. E hoje nós vamos meditar em duas perguntas do Catecismo de Heidelberg. Nós vimos na terça-feira sobre a pergunta 56, que fala sobre a remissão de pecados, não é? O que nós cremos sobre a remissão de pecados. E hoje nós vamos ver as perguntas 57. Eu vou botar aí a pergunta para você ver, e a resposta e as referências. E a pergunta de número 58 nós vamos ver também, tá bom? Mas vamos primeiro à pergunta 57, que diz: que consolação lhe traz a ressurreição do corpo? Tá? Nós vimos que há o perdão de pecados, né? O Senhor perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, mas não apenas essa parte espiritual. Tá? A pergunta de número 57 vai ter a seguinte resposta: que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne ressuscitada, pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Tá? Então nós vamos tratar aqui de duas questões, tá? Especialmente. E nós vamos ver algumas referências sobre elas, tá certo? A resposta se inicia com a primeira parte, que diz: depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça. Tá? Então, a primeira parte da resposta, no que diz respeito à ressurreição do corpo, ela vai tratar sobre a ida imediata para junto de Cristo. Tá? Foquei na expressão imediatamente. Não é? Então, a ideia é que no momento em que morremos, nós vamos imediatamente para junto do nosso Senhor, tá certo? O que isso tem a ver conosco, assim, no que diz respeito às doutrinas das demais igrejas, né? Nós cremos que assim que o homem morre, a alma volta para Deus, né, que o criou, e nós cremos que isso é feito de forma imediata, né? Nós vamos nos encontrar com Cristo, ou caso ele venha buscar a sua igreja, ou se nós formos até ele, não é? Então, há clareza nisso no que diz respeito a esse caráter imediato? Eu acho que sim, né? Biblicamente se sustenta. Veja, por exemplo, na parábola do rico e o mendigo, versículos 22 do capítulo 16 de Lucas, diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A ideia aqui transmite essa questão temporal. Ele morreu e foi enviado para o seio de Abraão. E muitas pessoas vão dizer: mas isto é uma parábola e blá blá blá, então não serve de parâmetro para que nós defendamos essa doutrina de que a partir do momento que nós morremos, nós estamos com o Senhor. Mas ainda em Lucas, no capítulo 23, nós vamos ter aqui um relato muito conhecido de todos, né? Versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, que já é mais difícil de você tentar desmontá-lo como argumento, tá bom? Por quê? Porque é o episódio em que o Senhor Jesus Cristo ele fala a um dos malfeitores que foi crucificado do seu lado, e ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então, é evidente que após a morte, aquele malfeitor ele foi imediatamente para junto do Senhor, tá? Para o paraíso. Então fica muito difícil você tentar fugir disso. Mas existem algumas denominações que creem numa doutrina chamada de o sono da alma, como se nós morrêssemos e ficássemos em um estado de dormência, e só no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, que nós ressurgiremos. Tá? Nós não cremos desta forma. Nós cremos que no momento imediato a alma
ela vai para junto do Senhor, tá? Então, é possível sim que seja feita essa distinção no que diz respeito à ressurreição do corpo, né? Mas eu acredito que quanto a essa imediatez, né, desse estado pós-morte, não um estado de dormência, mas um estado já de estar com o Senhor, é muito claro na Escritura. Não tem como você fugir disso, tá certo? Então nós cremos que a partir do momento que nós morremos, né, depois dessa vida, e aí já tem uma questão que é importante também, que eu passei batido porque é uma questão que nós tratamos de forma tão natural, né, mas talvez muitas pessoas não creiam da mesma forma. Nós cremos que depois da vida nós temos a eternidade, não é? A morte, ela é apenas o final deste momento que nós vivemos aqui nesta terra, né? Nossa luta contra o pecado. Mas há pessoas que não acreditam que após a morte tudo termina, se encerra, bem como há pessoas que pensam que a vida nunca se encerra, que há uma reencarnação, não é, que você vai evoluindo seu espírito e etc. Mas nós não cremos desta forma, até porque é muito claro nas Escrituras. Então são os dois primeiros aspectos que a pergunta 57 traz. Primeiro é que nós, ao morrermos, depois dessa vida, nós vamos para junto do Senhor, não é? A nossa alma é levada imediatamente para Cristo, que é o nosso cabeça, tá? Mas nós cremos também que o nosso corpo será ressuscitado pelo poder de Cristo e reunido à nossa alma, feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Veja o que diz 1 João capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. A ideia que está posta é que nós seremos como o nosso Senhor. Assim como Cristo foi ressurreto e não se tornou apenas um corpo espiritual, mas recebeu um corpo glorificado, nós cremos também que nós, a semelhança do nosso Senhor, que teve um corpo de carne, Cristo era homem, perfeito homem, foi ressurreto e teve um corpo glorificado, nós cremos que seremos como ele é, seremos semelhantes a ele, como diz a expressão aqui em 1 João, tá? Mas esta é uma fé que nós vamos encontrar já desde o Antigo Testamento, tá bom? Veja, por exemplo, o que diz o livro de Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 26. Tá? Diz o seguinte: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Há um credo aqui embrionário em Jó a respeito do corpo, tá? Ele crê que verá a Deus em sua carne, tá? E nós cremos nisso, tá? Que não apenas a nossa alma ela será vivificada e será eterna, né? Como na sua existência com Deus, mas nós cremos também que o nosso corpo ele será purificado e glorificado, não mais uma carne corrupta, né, mas um novo corpo. Veja, por exemplo, a linguagem de 1 Coríntios no capítulo 15, tá? A partir do versículo 42 até o versículo 46, diz: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Tá? Então a ideia que está posta aqui na pergunta de número 57, e é clara nas Escrituras também, é de que nós teremos um novo corpo, né? Nós seremos glorificados à semelhança do nosso Senhor. Tá? Tanto aqueles que foram salvos terão um corpo glorificado, e aí tem
aí um parêntese, né? Terão um corpo glorificado, mas há uma crença que este corpo glorificado, há uma semelhança, por exemplo, no que diz respeito àqueles que não serão salvos, eles serão condenados. De alguma forma, nós cremos que deve haver também um corpo do qual os ímpios serão revestidos para padecer então sofrimento eterno, tá? Certamente não um corpo perfeito, incorruptível, mas de alguma forma eles padecerão também o sofrimento eterno em sua carne. O sofrimento ele será em sua carne também, tá? O corpo vai padecer eternamente, tá bom? Então, eu acredito que, no quanto a questão de estarmos com o Senhor no momento imediato à nossa morte, não é? Isso é interessante até porque as pessoas ficam naquela de ficar velando o corpo e tudo mais, e passam a madrugada e tal, para que algum ente querido venha a ver. E eu entendo isso, tudo bem, a questão de despedir-se e tal, mas é importante que nós tenhamos convicção disso. Onde se encerrou ali a vida, não é mais um indivíduo, né? É o seu corpo, é apenas um corpo, mas ele não está lá, ele não está ouvindo, ele não está sentindo, tá? Ele está com o Senhor, se foram eleitos, se foram salvos. Se não, está já em condenação, tá bom? Então entenda isso. As pessoas fazem esse tipo de cuidado, né, com os mortos, e há quem visite com tantos dias, há quem todo dia dos mortos acenda uma vela e tal, como se houvesse ainda alguma esperança para estes que morreram sem Cristo, ou como se aqueles que morreram em Cristo não estivessem com Ele ainda, tá? Isso é um equívoco, nós não cremos desta forma, tá certo? Então, vamos para a pergunta de número 58, eu vou colocar aí agora para vocês. A pergunta de número 58 diz o seguinte: que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Lembre-se que nós estamos vendo aqui no Catecismo de Heidelberg uma exposição do Credo Apostólico. E as últimas expressões, elas vão falar justamente sobre isso, sobre a ressurreição do corpo, remissão do pecado, ressurreição do corpo e vida eterna, tá? Que são pontos basilares da nossa fé. Nós cremos que há um céu, que há um inferno. Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados e cremos que no final, não é, ou indo ter com o Senhor, ou Ele vindo buscar a sua igreja, nós gozaremos da eternidade com Ele. E é uma promessa evangélica, tá? Mas o que nós cremos também, não é? No que diz respeito à vida eterna, nós sabemos que é um benefício para a eternidade, para depois desta vida, mas há algum benefício, né? Nós gozamos de alguma alegria já nesta terra pelo fato de termos sido regenerados, nascido de novo. Esta é justamente a questão que vai tocar aqui, a pergunta de número 58. Que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta: já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente, tá? Então a questão é, nós cremos na vida eterna, cremos que nós vamos passar a eternidade com o Senhor, mas há benefícios da vida eterna para serem vivenciados já, a partir de agora. Não é aquela ideia de que nós vamos sofrer aqui, sofrer, e então vai chegar um momento em que nós vamos ser recompensados. Não, a vida cristã, ela se inicia aqui, nós testemunhamos aqui, nós adoramos aqui, nós anunciamos o Evangelho do Reino aqui, nós gozamos da presença do Espírito Santo em nossos corações desde já, gozamos da alegria da redenção, da alegria do perdão de pecados, da comunhão dos santos. Então há muitos benefícios desses
que o Senhor Jesus Cristo nos outorgou e conquistou em nosso favor, dos quais nós já vamos desfrutar aqui, tá? Veja, por exemplo, o que diz Romanos, no capítulo 14, na verdade João, antes de Romanos, vamos ver João. João capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é? Então, do que consiste a vida eterna? A gente pensa, né, do paraíso, a gente pensa logo nos animais lá, os anjinhos, as nuvens, e tudo mais, aquelas ruas de ouro, o mar de cristal, a riqueza e tudo mais. Você já deve ter parado para pensar muitas vezes como é o paraíso. A gente vai ficar cantando em um grande coral pro resto da vida e tal. Ora, meus irmãos, eu sei que a Escritura não vai ser tão descritiva quanto o que faremos, mas há uma descrição adequada, é justamente a que está aqui em João. A vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui nós podemos entender tanto que o caminho para a obtenção da vida eterna é o conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, enviado pelo Senhor, mas também que o conteúdo da vida eterna é este, é um conhecimento de Deus. Nós vamos estar eternamente nos deleitando no Senhor, nos relacionando com o Senhor e conhecendo ao Senhor. Imagine este que é infinito, né, em sua glória, em seu poder, infinito em todas as suas perfeições. Então nós teremos a eternidade nos relacionando com o Senhor, o conhecendo e também tendo prazer nele, não é? Logicamente, há ainda outros aspectos que aí tomam a curiosidade dos homens sobre se vamos viver, trabalhar e etc., como no Éden. Essas questões nós não vamos tratar aqui, mas sim, há muita coisa que está envolvida ainda nesta questão de como passaremos a eternidade. Mas o ponto é, nós já começamos a gozar destes benefícios aqui. Nós já conhecemos ao Senhor. Nós já desfrutamos do reino espiritual, não é, que foi inaugurado com a vinda de Cristo, não é? Esse reino ele já está crescendo por meio do Evangelho, tá? Então nós fazemos parte deste reino já. E aí veja, nós temos ainda Romanos capítulo 14, versículo 17, dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, tá? Aqueles que tentavam vivenciar o reino de Cristo com usos e costumes, é dito a eles que o reino de Cristo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós já desfrutamos disso, de paz verdadeira, de alegria no Espírito Santo. Nós já gozamos destes benefícios. Então, quando nós pensamos sobre a vida eterna, sobre essa esperança que está no porvir, nós também temos motivos para nos deleitar já, né, nesta vida, neste corpo. Tá? E sabemos que no final, né, no último dia, o Senhor há de congregar os seus, né, como diz em João 17, versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E certamente este desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será satisfeito. Todos os seus estarão com ele unidos e desfrutando daquelas promessas maravilhosas que são feitas desde o Antigo Testamento, como nós temos em Isaías capítulo 64, versículo 4, e que é citada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo é maravilhoso, irmãos, porque ele responde à grande questão que muitas pessoas fazem sobre como será o paraíso. É uma resposta definitiva. Ninguém sabe e nem pode descrever ao certo quão maravilhoso será esta habitação eterna. Não temos como mensurar, né? Por mais que nós olhemos a criação e vejamos a beleza em muitos níveis,
a grandiosidade, o poder de Deus de forma estrondosa, nós não podemos mensurar como será de fato a eternidade com Ele. Nós sabemos que será maravilhoso, certamente, não há dúvidas quanto a isso, mas descrever, não é? Nós não podemos. Nós só podemos entender que, e esse é o ponto, é o pulo do gato, não é? Às vezes as pessoas pensam sobre como será, riquezas e tudo mais. Entenda, por mais maravilhoso e extraordinário que seja o paraíso, não é? Esse lugar que o Senhor tem preparado para nós, o que nós teremos de mais precioso e de mais maravilhoso e especial é a presença do nosso Senhor, é esta comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Nada, ouro, bens, nada que você tente imaginar pode ocupar um lugar de prioridade nesse sentido, né? Nós teremos sim grandes maravilhas, mas o nosso maior benefício certamente é a presença do nosso Senhor e a comunhão com Ele restaurada, no corpo glorificado e a eternidade conhecendo ao nosso Deus e gozando, né, da sua presença, tá bom? Então nós ficamos por aqui hoje, tá? Nós voltamos semana que vem. Eu preciso lembrar aos irmãos que eu já fui avisado, né, no domingo, e o conselho decidiu que nós vamos retornar um trabalho durante a semana e vai ser na quarta-feira, tá? Na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos retomar o culto durante a semana, tá bom? Teremos apenas um por enquanto. Quando mais adiante as coisas de fato se concretizarem dentro da normalidade, nós retornamos às terças e quintas, tá bom? Mas na próxima semana já começa, nas quartas-feiras durante a semana. Reunião de oração e estudo bíblico, tá bom? E lembre-se, eu vou continuar aqui as pastorais das terças e quintas até concluir o catecismo de Heidelberg, tá? Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp. E mais, terça-feira eu não mandei o link no grupo da igreja, tá? Até porque eu acredito que todos os irmãos já estão inscritos, e estando inscritos no canal, sempre que o vídeo sai, você é notificado, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Se você assiste na televisão e não recebe notificações, se inscreva no seu celular. E quando notificar, você assiste na televisão, tá bom? Um forte abraço a todos, que o Senhor nos abençoe.